Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa penúltima aula de tempos verbais. Exatamente, hoje a gente vai ter a nossa penúltima aula e o tema vai ser Future Perfect, ou seja, agora a gente só vai ver tempo do futuro nos tempos perfeitos. Vai ser simples porque o Future Perfect é fácil de compreender, é fácil a tradução. And let's begin. Então, 19.1, penúltima aula de tempos verbais. No inglês nós temos 12 tempos verbais. E a gente já está no nosso 11º. Isso porque vocês já viram os outros desde o primeiro ano aqui na mediação. Então temos the future perfect tense. What is it? O que é o futuro perfeito? É o título da nossa aula. E a gente vai ver o quê? O uso desse tempo verbal, as formas afirmativas, negativas e interrogativa e time phrases, que são as time expressions, as expressões de tempo, palavras, conectores que a gente pode usar neste tempo verbal. Então, o future perfect, ele é um tempo verbal que é usado para especificar ações que serão completadas antes de um ponto específico no futuro. Então a gente faz essa projeção lá no futuro para falar de situações, ações que serão completadas. E aí, a gente vê aqui, você pode perceber que nós vamos usar dois verbos auxiliares desta vez. Então a gente falando dos tempos perfeitos, a gente aprendeu que o verbo auxiliar do presente perfeito é o have e o has. Todo mundo conhece. O has é a mesma coisa que have, que é essa palavrinha aqui, só que ela é uma palavrinha que vai ser usada com a terceira pessoa de singular, isso todo mundo sabe. Quando a gente viu sobre o passado perfeito, past perfect, a gente viu que a gente vai ter que colocar esse have no passado, vai ficar had, H-A-D. Todo mundo já conheceu isso nas aulas passadas. Agora, com o futuro perfeito, você vai ter esses dois carinhas aqui sempre. E aí você me pergunta, a gente vai usar o has em algum momento? Porque se no presente perfeito a gente usa o have e o has como auxiliar, então no futuro a gente não vai usar o has, por quê? Não é necessário, por conta dessa palavrinha aqui, que é o meu verbo modal will, que é aquela palavrinha que indica futuro, uma das, né? Porque nós também temos o futuro com going to. Então, por conta dessa palavrinha aqui, que é um verbo modal, ele já deixa o nosso verbo na forma que a gente tem que usar, que é o have, e ele vai permanecer assim, sem a gente precisar usar o has. Logo em seguida, a gente vai precisar do verbo principal, que é a ação que será completada lá no futuro. Podendo ser qualquer verbo de ação, obviamente, onde você vai colocar no particípio passado, que é onde a gente está trabalhando muito, né? Que é, aliás, onde não... que é a situação que a gente está trabalhando muito nesses tempos perfeitos, que são os verbos no particípio passado. Se for regular, você já sabe, é D no final, ou então apenas o D, ou então IED no final, de acordo com aquela questão de colocar o sufixo do passado nos verbos. Se for um verbo irregular, aí você tem que ter conhecimento desse verbo, porque ele não tem uma forma, uma regra para você seguir. Então, acaba ficando um pouco difícil de você saber qual é o passado perfeito particípio passado, perdão, do verbo irregular se você não tem conhecimento desse verbo. Então, para formar o futuro perfeito tense, future perfect tense, como eu falei para vocês, olha só, você vai usar sempre to have, sempre. Só que ele não vai estar mais com to, esse to vai embora. Ele está aqui para mostrar que é o verbo no infinitivo, sem nenhuma conjugação. Ele passa para cá com o will. E aí nenhum verbo pode ser alterado depois do will, por isso que ele vai permanecer como have. E esse will, ele é fixo para todos, tá? Porque se você pensa em futuro, você já pensa no verbo will. Ou então aquela questão do going to, mas o will é o primeiro que você pensa, tá? E aí, passado perfeito ali do
Passado perfeito de novo. De novo, participe passado. Eu tô lendo a palavra e tô falando passado perfeito. Porque a nossa aula de passado perfeito foi a anterior, né? Tiveram 2 aulas de passado perfeito, tanto a contínuos quanto a simples. E aí acaba que deu um tilt aqui na cabeça. Mas olha só, você vai usar o participo passado, como eu falei pra vocês. O verbo irregular, ele não tem como você simplesmente saber, vamos supor. Como é que você vai saber que deste verbo comer, ele vai ficar assim no participo passado? Você não tem uma bola de cristal, você precisa ter contato com essa palavra primeiro para você poder fazer essa ligação. Então, eaten, ela vai ser traduzida aqui no futuro perfeito como comido, tá? E aí, olha aqui uma sentença completa, the full sentence. Example, we will have eaten breakfast by the time she arrives. Ou seja, nós, sujeito, teremos, esse will have, vai ser essa questão. Teremos, teria. No futuro, tá? Então, teremos, presta atenção. Então, we will have eaten breakfast, by the time she arrives. Nós teremos comido, eu, na verdade, nem me toquei na hora que eu fiz essa frase, eu não vou nem falar comido. Como a gente está falando de café da manhã, eu terei tomado meu café da manhã. Uma tradução ficaria melhor, porque esse eaten é comido, mas a tradução aqui ficaria mais interessante. Eu terei tomado café da manhã by the time she arrives. Eu terei tomado café da manhã quando ela chegar, certo? Esse by the time a gente já viu muito nas nossas aulas de tempos perfeitos e você já sabe o que significa, certo? Ou no momento que ela chegar, isso vai depender da tradução que você gostaria de colocar, mas ela vai ter várias situações de tradução, mas tudo desemboca na mesma ideia. Então, como eu falei, na affirmative form, na forma afirmativa, você vai ter o sujeito, mas aqui nós temos a lista dos sujeitos que são os únicos que existem, sujeitos que eu falo pronomes pessoais, que são os únicos que existem, e você também pode colocar qualquer outro sujeito que você achar conveniente. Pode ser o nome próprio, pode ser o nome de algum lugar, não importa. Logo em seguida, will have para todos os pronomes pessoais. Qualquer sujeito vai ter o will have. You will have, he will have, assim por diante. E detalhe, eu não coloquei nenhuma questão aqui na nossa aula, mas esse will, ele pode contrair com qualquer um desses pronomes pessoais. Fazer a contração, melhor dizer assim. Como é que vai ficar com a contração? Toda vez que você olhar um apóstrofo ali e 2 L's, significa esse will, tá? É a mesma coisa. 2 L's, esse will. 2 L's, esse will. Eu não gosto muito, Patrícia Teacher, não gosto muito de falar na forma contraída com will. Escrever, perfeito. Mas falar com will na forma contraída eu não gosto muito. Então eu prefiro falar I will, you will, she will e assim por diante. E aí nós temos o verbo aqui no participio passado que veio do verbo to begin, que é o verbo começar, e o participio passado fica begun. Muito bem? Na negative form, todo mundo sabe que a gente precisa só colocar o not entre algum verbo aí. E aonde vai ficar esse not? Aqui, entre o will e o have. Aí você perceba que a gente está trabalhando com ele na contração. Então, esse want é a mesma coisa que o will not. Só que um é informal e o outro é formal. Lógico que quando eu coloco esse mais aqui, não significa que você vai ter que escrever com esse mais nas frases. Eu só quero dizer que é a mesma coisa. O want é a mesma coisa que o will not. E aí, aqui vem um errinho, tá, gente? Faltou o ED aqui. Pronto, agora já está consertado. Porque o work é um verbo regular. Então, ele no particípio passado, assim como no passado, ele vai ter só a forma do ED no final dele. Então, I won't have worked, eu não terei trabalhado. She won't have worked, ou she will not have worked, ela não terá trabalhado. Interrogative form. Forma interrogativa é aquela questão onde você vai usar o verbo will
na frente para fazer pergunta. Então você tem dois auxiliares aqui, o will e o have. Mas você não vai colocar o have para fazer pergunta, tá? Lá no presente perfeito você colocava ele para fazer a pergunta, mas aqui você não vai colocar ele. Quem vai ser o will, tudo bem? Então, will you have made? Isso é uma frase bem simples, sem nenhum complemento, tá? Só para vocês poderem visualizar como é que se faz todas as formas, a posição de cada palavra nessas formas. Lembrando que as posições elas são assim, porém algumas podem sofrer alguma alteração. Você pode colocar uma expressão de tempo no meio de algumas aí mudando um pouquinho. Mas basicamente sim, o will na pergunta sempre vem na frente, a não ser que você coloque algum pronome interrogativo na frente, aí aí o pronome interrogativo vai estar na frente do will. Muito bem? Então, olha só. Future Perfect Time Expressions. Time Expressions. Então, a gente tem umas expressões de tempo, palavras que vocês podem usar para fazer frases no futuro perfeito. Porque se você está falando de uma ação que será completada num tempo lá no futuro, você vai precisar desse tempo, imaginar essa situação do tempo que isso vai acontecer. Então, para falar de completing tasks, ou seja, tarefas completadas, aí você tem essa frase especificando isso. By next week, isso aqui é essa expressão de tempo que vocês já conhecem, o by, vocês já conhecem. Também temos o by the time, porque o by é o mesmo. Aí vai mudando as palavras que vêm depois dele. Vai ser by next time, by next week. Então, quando eu coloco next, tem a ver com o futuro, porque a próxima, o próximo, semana, eu estou estabelecendo que na próxima semana eu estou imaginando que eu vou ter completado essa atividade. O quê? I will have finished building a tree house. Eu terei terminado de construir, então, construir uma casa casa da árvore, perdão, tree house. Tree significa árvore, quase que sai casa de novo. I will have finished building a tree house. Eu terei terminado de fazer essa casa aí da árvore. Quase não sai de novo, a palavra árvore não quer sair hoje. Então aí, falando de completing tasks, perceba essa frase bem fácil, bem tranquilo, usando a estrutura de futuro perfeito. Will have finished, complemento, sujeito e a expressão de tempo que veio antes aqui para dizer que na próxima semana eu farei isso. Eu também poderia falar I will have finished building a tree house by next week. Também poderia falar assim, não tem problema, tá? Essa aqui eu quis colocar a informação de na próxima semana primeiro. Temos a segunda situação, que é making plans, fazendo planos aí, traçando planos. Muito bem? Então, quando eu falo com essa questão de traçar planos, também vou usar o futuro perfeito. Então, eu tenho aqui uma expressão de tempo, until next year, ou seja, até o ano que vem. Então, eu já traço aí uma meta, que essa meta é até o ano que vem. Aí, no caso, nós aqui na minha frase, então tá falando desse couple aqui, desse casal. We will have visited all 50 states. Então, eles falam até o ano que vem, until next year, we will have visited all 50 states. Nós teremos visitado todos os 50 states, estados. Muito bem? Para falar também de plans, planos. Então, deixa eu só verificar uma coisa aqui, pronto. Tá, antes de voltar lá para falar dos planos, perceba aqui, ó, todas essas duas frases que eu passei para vocês até agora, inclusive esta aqui, esta primeira não, e eu nem falei sobre isso, mas eu vou comentar então agora a partir dessa aqui. Dessa terceira que eu vou falar de planos. Perceba que na primeira de making plans, completed tasks, foi assim, é uma questão de
Não é porque você precisa sempre fazer assim. Mas perceba que você só tem aqui a estrutura de futuro perfeito. Só tem verbos no futuro perfeito aqui. Chegando aqui no plans, em planos, eu coloquei um exemplo onde você tem dois tempos verbais. Você consegue me dizer qual é o outro tempo verbal? Você consegue imaginar que a gente tem aqui o futuro perfeito, future perfect, produzido aqui, visto aqui com will have e o verbo serve no participio passado. Mas antes, a gente tem um outro tempo verbal com o sujeito e com o verbo. E um sujeito, inclusive, no plural, the guests, os convidados. Ou as convidadas, dependendo, né, do tipo de festa. Se vai ter só homem ou mulher ou vai ter misto. Lembrando que o masculino prevalece no feminino nessa questão. Então, assim, by the time é a minha expressão de tempo, que a gente já conhece, já viu várias vezes. Então, esta aqui, ela está no tempo verbal que a gente já conhece lá, o primeiro visto, o primeiro ensinado, que é o simple present. Então, eu tenho aqui, quando os convidados chegarem, né? By the time the guests leave, quando os convidados partirem. Engraçado que agora que eu vi essa frase, ela não tá fazendo sentido mesmo por conta do leave. Por isso que eu falei chegarem, porque eu já tinha visto tradução aqui da outra. Porque, olha só, quando os convidados saírem, essa é a minha frase no presente simples. The guests leave, we will have served the desserts. Nós teremos servido o dessert, que é a minha... Me fugiu a palavra aqui, que é o meu... Minha sobremesa, pronto. Então eu tem um doce bem aqui, eu não estava tentando lembrar a palavra em português, que é sobremesa. Então, assim, quando os convidados saírem, nós teremos servido a sobremesa. Então, essa situação só terá acontecido lá no ponto do futuro. Essa situação ainda não aconteceu. Então, está sendo feita uma projeção de que essa ação será completada, esse plano aí que eu tenho de servir a sobremesa, eu não estou lembrando da palavra sobremesa, lá no futuro. E aí esse futuro é quando os convidados saírem, ou seja, eles vão sair, mas eles já vão sair com a dessert, com a sobremesa. Muito bem? Então, a gente usa muito o presente simples junto com o futuro perfeito. É isso que eu quero dizer, para a gente fazer frases projetando lá no futuro alguma coisa. Então, olha só, temos o próximo aí de novo trabalhando com esses dois tempos verbais. Quando a gente fala também de programação, programming, isso aqui são exemplos da vida real utilizando o futuro perfeito, tá? Isso não quer dizer que você só vai usar quando você tem fala de programação, você vai usar com diversas situações da vida. Só estou dizendo aqui que um exemplo aqui envolvendo... Hoje eu estou muito ruim com as palavras. Imagina uma pessoa dando aula de inglês e tendo que falar português e está ruim com as palavras. Hoje está sendo complicado. Então temos aí programming, programação. E a gente tem a questão das duas frases no simple present e no future perfect. Então, before you arrive, ou seja, eu estabeleci aqui uma expressão de tempo de antes. Antes de você chegar. Então, assim, eu vou chegar, mas uma ação terá sido completada antes dessa situação. Qual é a ação que será completada? I will have already written a code for the project. Ou seja, I will have already. Olha aí, a gente aprendeu que o have vem antes do meu verbo no participio passado, que é esse aqui, é a ação de escrever, ou seja, já terei escrito o código para o projeto. E isso, no ponto lá no futuro, já terá acontecido antes de você chegar.
you arrive. E eu usei o already, que vocês já conhecem bastante, que significa esse já em frases afirmativas, como vocês podem olhar aí, que é uma frase afirmativa. E ele veio logo depois do meu auxiliar have e antes do meu verbo no particípio passado, que é a posição dele numa frase afirmativa. E também pode ser usada em frases interrogativas, como a gente viu na aula do presente perfeito. Muito bem? Então você percebe, presente simples aqui e eu indicando que alguma ação terá acontecido lá no futuro quando essa aqui acontecer, ou seja, antes dessa acontecer. Para a próxima situação, the next situation statement. Quando você tem essa situação de statement, eu trouxe aí para vocês um exemplo sobre essa situação. Então, tem a ver com essa figura que está sendo mostrada aí para vocês, que é a man painting a house, um homem pintando uma casa. Então, quando você faz uma declaração indicando que algo será completado lá em um tempo no futuro, ou seja, throughout the summer, durante todo o verão, essa é a minha expressão de tempo aqui. Então, eu coloco aí que durante todo o verão, esta ação aqui será completada. They will have renovated their house. Ou seja, eles terão... não é renovado, pode ser renovada a casa, mas serão reformado, pronto, a casa deles. Their house, ou seja, temos aqui um adjetivo possessivo, porque nós estamos falando de eles ou elas, e aí a gente tem o adjetivo possessivo para falar que a posse deles é na casa. Então a gente usa essa palavra their, que significa o adjetivo possessivo do pronome pessoal do caso reto, they. Muito bem? E aí eu tenho a estrutura de future perfect, usando o meu have e o meu verbo no particípio passado, além do meu will também, que é fixo, e o meu verbo aqui é um verbo que eu só precisei acrescentar o de, porque é um verbo regular. Não é um verbo no, é um verbo regular. E aí o throughout the summer, que é essa questão de uma expressão de tempo. Por todo o verão, né? Aí o verão inteiro eles terão renovado, arrumado a casa deles, feito, né, todas as coisas que eles precisam fazer, beleza? Reformado, enfim. Temos aí a prediction, que é essa questão da previsão. Então, assim, a gente também usa o futuro perfeito para fazer previsões, afinal de contas, isso é muito óbvio, né? Porque a gente vai lá e já começa a imaginar que terá acontecido tal coisa. Até para coisas óbvias, nem sempre a gente pode dizer que isso vai ter acontecido 100%, porque o futuro ninguém tem como controlar. A gente não sabe o que vai acontecer, mesmo que a gente tenha ali situações que mostram que sim, será completado tal situação, que sim, eu terei viajado até, não sei... Mas você não sabe. Então, a gente também usa com prediction, que é a questão da previsão, a assumption, é você fazer essa previsão de algo. Então, eu tenho aqui uma expressão de tempo. In 2 weeks, em 2 semanas. E aí, uma frase em relação a essa imagem. Ela, will have finished. Terá terminado reading, terá terminado de ler the book. O livro. Então, in 2 weeks, em 2 semanas. Eu também poderia falar in 3 weeks, em 3 semanas. In a month, em 1 mês. E assim por diante. She will have finished reading the book. Então, aqui, eu não uso nenhuma frase no presente simples logo depois, porque não é necessário. Afinal de contas, eu já estabeleço lá que é em 2 semanas. Não preciso falar mais nada. Então, a ideia é que é só dizer mesmo em 2 semanas. A mesma coisa que você fala em português. Então, esse tempo verbal é um tempo verbal que não é difícil como o presente perfeito, porque você tem como comparar. Então, em 2 semanas eu terei terminado de ler o livro. Então, você traduz da mesma forma. In 2 weeks, no caso ela, né? She will have finished reading the book. E aí nós temos a próxima aí, que é a questão da cartomante. Claro que isso foi uma brincadeira, né? Fortune teller.
ou seja, fortune teller, para você ter essa questão da cartomante, ou seja, elas com certeza usam muito o futuro perfeito na hora de fazer as suas predictions, suas previsões e mostrar que você no futuro terá ou não terá feito alguma coisa. Então temos aqui uma mensagem dessa fortune teller que diz o seguinte: em 2025, em 2025, you will have been married, ou seja, você terá casado ou casada. Mentira, casada não, perdão, terá casado, tá bom. Eu viajei aqui na ideia. Então, em 2025, em 2025, you will have been married. Aí, olha só. Aí você vai precisar usar o quê? Você vai precisar usar o verbo been, que é o verbo no particípio passado, tá? E esse been, ele vem do verbo to be. Vocês já estão cansados de saber disso. Já falei isso para vocês diversas vezes, que é o nosso famoso verbo to be, essa palavrinha aqui, que eu posso falar tanto been quanto been, whatever, tanto faz. Então, you will have been, e eu tenho a questão do married, que é casado, e ele vai ter que vir assim, escrito desta forma, tá? Porque essa palavra ela também tem a questão do to marry, casar, o verbo estando assim na sua forma base, tudo bem? Mas eu tenho aí ele como marry, porque eu tirei o Y e acrescentei ED. Mas o verbo, você vai precisar sempre usar o verbo to be no particípio passado quando você fala de estar casado e também usar o verbo marry com esse IED no final. Muito bem? Então é isso. Temos mais frases agora, só que como a gente fez tanta frase na forma afirmativa e vocês mal viram frases na forma negativa, tenho aqui duas frases na negative form para mostrar para vocês. Olha só. We won't, que é a mesma coisa que will. We will not. The same thing, a mesma coisa, tá? We won't have moved. Ou seja, nós não teremos mudado to the new apartment next December. Então, eu tenho aqui uma projeção negativa, onde eu digo que nós não teremos mudado para o novo apartamento no próximo dezembro. Então, assim, no próximo dezembro, essa ação não terá sido completada por diversos motivos, dos quais não foram comentados na frase, mas para mostrar para vocês que é uma frase na negativa, porque eu usei o not junto com o meu verbo will aqui. Muito bem? E na segunda? Na segunda eu fiz agora usando um exemplo no presente simples, seguido de futuro perfeito. Então eu tenho aqui o when, que significa esse conector, né? Essa conjunção quando. E o when também é um pronome interrogativo, mas aqui ele faz esse papel de conector. Então, when my father arrives, quando meu pai chegar, daí eu tenho aqui essa frase no presente simples, onde o meu sujeito é meu pai, que é a mesma coisa que he, ele. E aí, esse meu pai, ele tem um verbo que vai completar ele, que é o meu sujeito, né, o meu pai, e ele tem um verbo arrives, que no caso vem do verbo to arrive, e ele tem esse S ao fim dele, porque vocês lembram que eu disse, né? Para verbos na terceira pessoa de singular, você precisa colocar essa terminação verbal em verbos na terceira pessoa de singular. Então, eu tenho aqui esse S. Então, my father arrives. Se eu estivesse trabalhando com você, por exemplo, com you ao invés de my father. Então, when you arrive, sem o S. Agora, como é meu pai, my father, que é ele, terceira pessoa, eu preciso colocar o S. When my father arrives. E esse S não é plural, tá? Isso a gente aprendeu lá na aula de tempo simples, nessa revisão que a gente teve na unidade 1. E vocês já aprenderam antes também, em outros tempos, em outros anos, primeiro e segundo. E aí logo depois nós temos I will not have finished the report yet. Eu não terei terminado, aqui eu coloquei ele separado, ou I won't have finished
Minha ação é essa aqui, terminado. O meu verbo é D no final, afinal de contas é um verbo regular, por isso tem ED. The report yet. Eu não teria terminado o relatório ainda. Porque esse yet, esse meu, eu nem coloquei, ó, porque assim nos outros eu coloquei a expressão de tempo com outra corzinha, né? Aqui eu acabei não colocando, mas a gente tem aqui a expressão de tempo, né? O next December, eu não coloquei em outra cor, acabei esquecendo. E a expressão de tempo a gente tem aqui o yet. Então, next December, yet. Aí, no caso, esse yet vai significar ainda. E a gente sabe que em frases negativas, o yet significa ainda, tá? Em frases negativas, tá? Em frases interrogativas, ele vai significar já. E aí, esse yet, ele vem no final da minha frase, em frases negativas, tá? E costuma geralmente vir no final das minhas frases. I will not have finished the report yet. Não terei terminado o meu relatório ainda. Essa ação não terá sido completada quando meu pai chegar. Temos aí, ó, you will have done the course when I come back. Ou seja, temos aqui frases na interrogação, porque eu também não passei na interrogação para vocês. Faltou o meu question mark aqui desse lado, o meu ponto de interrogação deste lado aqui. Will you have done the course when I come home? Ou seja, você terá feito as atividades de casa quando você chores, quando você voltar, quando eu voltar, no caso, porque estamos falando aqui com eu. Então, will you have done, você terá feito, will passo para frente para fazer perguntas, meu verbo principal é feito aqui, as atividades de casa, quando eu voltar. Então, essa parte aqui é presente simples, essa parte aqui é futuro perfeito. Temos as short answers também, que eu coloquei só como short answer no singular. Você pode responder se for afirmativo a essa pergunta. Se alguém te pergunta, will you have done the chores when I come back? Você terá feito os exercícios de casa, as atividades de casa quando eu voltar? Se sim, yes, I will have. Sim, eu terei feito. E outra pergunta, will you have gone by noon? Você terá gone home by noon? Você terá ido para casa até meia-noite? Aí eu tenho aqui meu verbo principal, que é o verbo gone, que vem do verbo to go, no particípio passado. By noon, que é a minha expressão de tempo, até meia-noite. E se a sua short answer, sua resposta curta, for negativa, no, I won't have. Não, eu não terei chegado, terei ido, no caso, porque eu tô falando com gone. Muito bem? E a gente também tem essas questões aqui, como eu falei, o by e o in, que é muito utilizado, que essas preposições muito utilizadas no futuro perfeito. Então, by você usa basicamente com time, date e occasion, ou seja, tempo, data e ocasião. Daí tu tens aí esses exemplos, você pode usar como by 2030, até 2030, by 7 o'clock, até 7 horas da noite, ou 7 horas da manhã, by next month, até o próximo mês, by tomorrow, até amanhã, by this time next week, até a próxima semana, né? Nesse momento até a próxima semana, by tomorrow é até amanhã, mas não é dia até amanhã, tchau, é até amanhã na questão de você colocar um ponto aí para algo ser feito ou não, tá? By the end of the day, até o fim do dia. By then significa até lá. Até lá eu terei feito alguma coisa. Se eu uso by then. By age 25, ou seja, até os 25 anos eu terei feito tal coisa. Tudo bem? E aí temos também com in, essa preposição que ela é usada com month, mês, year, ano, period of time, ou seja, período de tempo. Então temos aí, ó, também podemos usar com ano, in 2030, em 2030. Não é até 2030, o by seria até, então in 2030 vai ser em 2030. By 2030, até 2030. In July, em julho, in 4 years, em 4 anos,
In 4 years time é a mesma coisa, em 4 anos, tá? Só tem a palavra time. In 10 years from now, ou seja, daqui a 10 anos. In 10 years from now. E tem uma informação aqui, ó, the expressions, as expressões from now, que é essa aqui, or in tanana time, que é essa aqui, can be used, pode ser usada instead of in. Pode ser usada ao invés do in. Muito bem? Então, a gente tem essa questão de, a gente pode falar in 4 years time, como eu coloquei para vocês, in 10 years from now, ao invés de você usar desta forma aqui, é isso que eu quero dizer. Tudo bem? Aí você, tanto faz, você vai escolher qual jeito você quer colocar, mas tudo desemboca na mesma ideia. So, let's practice. Vamos praticar? Temos tempo aí bem curto para fazer essa prática. When do we use the future perfect tense? Quando nós usamos o futuro perfeito futuro perfeito. Já estou no contínuo. Calma, o contínuo ainda não chegou. Quando nós usamos o futuro perfeito? Aí, to describe ongoing actions in the future. To express immediate future actions. To indicate completed actions before a specific point in the future. E aí? Veja todas essas situações e eu só posso, obviamente, ficar com o quê? Eu não vou traduzir isso aí, não. Eu não quero traduzir essas alternativas para vocês, mas você consegue imaginar, até porque a letra que mostra a alternativa correta, gente, ela tá dizendo praticamente tudo em português, que é, com certeza, a letra C. Olha aí, indicar ações completadas antes de um ponto específico no futuro, no futuro. Aí, claro, você faz essa questão de, tem uma que você traduz primeiro, depois vai para lá, porque essa questão do adjetivo, substantivo, aí é a palavra que você traduz antes, mas você percebe que são palavras que dão para entender no português. Algumas que não são parecidas você já conhece, como a palavra before, que é antes. Então, a letra C, indicar ações completadas antes de um ponto específico lá no futuro. Muito bem? Temos aí a número 2. Which time expression is commonly used with the future perfect tense? Qual a expressão de tempo é comumente usada com futuro perfeito? Temos aí todas essas expressões de tempo e eu tenho certeza que de todas que estão aí, a que você viu bastante, com certeza é a letra A. Até porque as outras a gente não usa. Yesterday morning não é. Ontem de manhã é passado, você não vai usar com o futuro. Every week, toda semana, é uma coisa habitual, você não vai usar no futuro. At this very moment é uma coisa que acontece nesse momento, então você não vai usar no futuro. Neste momento, não vai usar no futuro. E now também não tem a ver com o futuro, porque eu falo de agora. E na 3, a nossa última. Which sentence correctly uses the future perfect tense? Qual sentença corretamente usa o futuro perfeito? Então, temos aí várias alternativas até a letra E e só uma está correta. Você vai ver muitos erros, não na questão gramatical, porque aqui está corretinho. Quando chega aqui está errado por causa da minha expressão de tempo. Eu não vou usar last weekend com futuro perfeito, que last é passado. Então, de todas as alternativas que estão aí, a letra A está correta se não fosse essa parte aqui. A letra C não está correta na questão do verbo principal, não está no particípio passado. A letra D não está correta na questão da minha estrutura. Essa estrutura aqui já seria uma estrutura que nem existe, porque não tem como eu trabalhar com todos esses verbos you have been going to. Não faz sentido. Aqui também não vai ser usado com futuro perfeito. Essa estrutura não é do futuro perfeito. Então, nós temos somente a letra B. By the time she arrives, quando ela chegar, ou seja, uma estrutura no presente simples, aí logo depois a estrutura no futuro perfeito dizendo we will have finished dinner. Nós teremos terminado o jantar, mostrando que nesse ponto lá no futuro, quando ela chegar, essa ação de ter terminado o jantar já será sido completada.
Peguei as nossas referências and that's it for today, folks. Por hoje é só. See you next class. Bye bye.